Fala pessoal, aqui é o Tebas da YouStage. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo muito legal que é sobre a importância da elétrica para a sua igreja. Um sistema bem estruturado para a sua igreja de elétrica. Tebas, o que seria um sistema bem estruturado? Eu vou dizer para vocês que tudo começa com um tripé. O que seria esse tripé? Esse tripé da elétrica é composto por os três principais componentes dele é potência, tensão e corrente. Tebas, como que eu devo montar esse sistema? Eu devo ligar separado o meu som da luz? Eu devo fazer tudo separado? Eu devo ter aterramento ou não devo? Primeira dica que eu quero deixar aqui rapidamente para vocês por favor, tome muito cuidado quando forem mexer com eletricidade. Às vezes uma desatenção pode causar algum acidente muito grave. Mas vamos voltar agora para o nosso conteúdo principal. Se você tem um equipamento, a primeira dica que eu te deixo é procure no manual as principais informações dele, que seria a tensão, a corrente e a potência desse equipamento. Através dessas informações, você vai conseguir fazer um cálculo básico para chegar, por exemplo, na quantidade de equipamentos que você poderia ligar no mesmo circuito. Qual que é o limite de cada circuito? Existe uma norma na NBR sobre TUI e TUGs. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar essas informações bem claras sobre quando eu devo usar uma tomada de uso específico ou uma tomada de uso geral. Eu vou deixar aqui rapidamente para vocês terem um exemplo do que seria uma tomada de uso específico. Por exemplo, uma máquina de fumaça. Uma máquina de fumaça, ela normalmente é 2.000 watts. 2.000 watts, pela norma, já entra em tomada de uso específico. Ou seja, você precisa de um circuito com um disjuntor somente para essa máquina de fumaça. E qual que deve ser o disjuntor para essa máquina de fumaça? É só você fazer o cálculo. Pega a potência, divide pela tensão que você vai encontrar a corrente. Essa corrente que você encontrar vai ser o disjuntor que você deve colocar para o seu equipamento. Claro que eu vou deixar aqui que existem outros fatores que podem adicionar nessa conta, como fator de potência, fator de demanda e outros detalhes. Porém, isso deve ser feito por um profissional. Vocês devem procurar um engenheiro para poder fazer esse cálculo para vocês e utilizar a máxima capacidade do seu sistema elétrico. Mas vamos lá. Tebas, meu som está com ruído. Por quê? Pode ser aterramento. Sabe aquele pininho que você corta e sempre esquece dele e fala assim, eu não tenho adaptador, deixa eu cortar fora esse terceiro pino. Não façam isso. Além de ele ser, eu vou dizer que ele é o principal ponto de todos. Ele primeiramente protege a sua vida de um choque elétrico e o segundo ponto, que qualquer fuga de energia, qualquer campo magnético que tiver ali rondando no cabo, pode partir para ele e pode te salvar em relação a ruído. Eu vou deixar uma dica, talvez você não tenha pensado nisso, mas não se faz normalmente estruturas de cabo, por exemplo, de sinal com cabo de elétrica junto. Vocês devem sempre separar. Por quê? Quanto maior a tensão for que eu estiver trafegando dentro do meu cabo, ele vai gerar um campo magnético maior. O que seria um campo magnético? Pensa como se fosse um cilindro caminhando em volta do cabo com um raio maior do que o raio do cabo. Esse campo invisível é um campo onde os elétrons ficam circulando e eles podem influenciar no sinal de um cabo do outro. Por isso que normalmente cabo de antena é mais grosso, porque ele não pode ter interferência, ele tem que ter um isolamento externo maior. Então fica aí uma dica, sempre separe os seus circuitos, não montem eles juntos, isso também vai ajudar muito em questão de ruído. Agora uma questão que todo mundo fala, vocês devem ligar separados ou junto à iluminação do som? A minha dica é que vocês liguem separado. Por quê? Normalmente os equipamentos de iluminação, claro que hoje modernizou bastante, hoje é tudo LED, consome menos, mas ainda os equipamentos de iluminação têm um alto consumo de energia elétrica e uma variação muito grande, principalmente em fonte. Por exemplo, um par LED, quando ele está ligado, mas sem nenhuma lâmpada acesa, ele está consumindo X de potência, X de corrente. Mas quando ele acende todas as lâmpadas, ele vai ter um consumo muito maior. E isso pode causar alguns problemas para você. Então, ligue separado, faça a conta de quantos equipamentos você pode ligar em cada circuito, evite usar ATs ou réguas muito grandes, que isso pode gerar aquecimento. Use sempre os plugs certos, existe plugs de 10 amperes, plugs de 20 amperes,
plugs industriais de 32 amperes, de 40, de 63, existem vários modelos. O certo para você ligar seus equipamentos de iluminação é um rack de juntora, é um rack de derivação, então você tem lá vários plugzinhos para dividir o seu sistema de iluminação. E o som? Hoje o som, muitas igrejas já aderiram às caixas ativas. E o que são essas caixas ativas? Elas já possuem seu próprio amplificador. Mas isso não significa que elas vão consumir menos energia que você tendo um amplificador externo. Como você sabe qual é o circuito ideal para você ligar? Da mesma forma, vai lá, entra no manual, pesquisa, vê as informações técnicas do produto, faz as continhas. Você vai ver que muitas das vezes o produto já pede lá, tem uma diquinha lá no manual, ligar em um circuito separado o subwoofer porque ele consome tanto de energia. Então, normalmente, alguns equipamentos já vem com descritivo falando sobre isso. E, galera, antes de tudo, eu acho que vocês devem olhar a igreja como um todo. A igreja, ela vai ter ar-condicionado, ela vai ter luz do templo, ela vai ter o pessoal lá no fundo fazendo café, ou o pessoal lá no fundo, por exemplo, num dia atípico, tendo brinquedos de ar. Então, tudo isso pode influenciar no som. Ou, por exemplo, um dia de food truck, chegou um cara lá com um monte de chapa elétrica e ligou lá na energia do seu poste. Isso pode sim influenciar no contexto de áudio, principalmente em áudio, que é mais sensível. Então, tudo que vocês puderem para minimizar, tomem essas ações. O áudio é algo... A energia para áudio é muito delicada, ela é muito frágil. Vocês devem sempre procurar separar cabos de áudio de energia elétrica. Seu sistema elétrico do áudio, principalmente do áudio, não deve estar sem aterramento. Outra coisa, o terra está certo? Cara, existe um equipamento que mede, chama ohmímetro. Ele vai medir a relação de resistência entre a terra e o aparelho. Então existe uma norma para isso também. Normalmente não é uma estaca só de terra que vai funcionar. Às vezes tem lugares que você precisa colocar 4, 5, 6 estacas para chegar no valor certo que a norma pede. Mas isso vai influenciar? Vai. E a elétrica é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. E para finalizar, todo equipamento tem o cálculo e tem a bitola do cabo certa. O que seria a bitola do cabo certa? Existe cabo, por exemplo, de 1 milímetro, de 1,5, de 2,5, de 4, de 6. Tebas, como que eu faço para saber qual cabo eu devo usar para ligar meu equipamento? Vamos voltar um pouquinho para trás. Faça o cálculo, veja a potência, veja se o tipo de circuito é TUG ou TUI, tomada de uso específico ou tomada de uso geral. A partir desse cálculo, você vai entrar lá na tabelinha do fornecedor do cabo, que eles fornecem no site, falando qual cabo deve ser usado para cada corrente específica. Um detalhe, eu vou só alertar vocês sobre a distância. Se a distância for muito longa do cabo, existe um cálculo também para isso, que vocês devem aumentar a bitola do cabo por causa da queda de tensão. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fui fazer um evento que eu tive que ligar o cabo a 120 metros de distância. Eu perdi praticamente 30% a 40% da minha capacidade total do cabo, só por causa da distância, para manter a tensão estável. Então, fica aí essa dica. Se você tiver que ligar o equipamento numa distância muito longa, provavelmente você vai ter que aumentar a bitola do cabo para não ter problema de queda de tensão. Então é isso, pessoal. Vocês viram como é importante você ter um sistema elétrico bem dimensionado para a sua igreja. Sempre se atente aos manuais dos equipamentos, as ligações, como foi montado o seu sistema elétrico na sua igreja. E se você precisar de alguma ajuda ou tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui no canal que nós vamos responder para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like, siga-nos no Instagram. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.